Explorar a possibilidade de viajar no tempo tem sido um tema frequente na ficção científica e tem sido debatido por físicos ao longo de muitos anos. Enquanto as discussões sobre a viabilidade real dessa ideia continuam, os pesquisadores chegaram à conclusão de que viajar para o futuro é de fato viável. E o melhor é que essa viagem não requer um carro DeLorean com um reator gigawatts para funcionar. Na realidade, a viagem no tempo aconteceria por meio de um fenômeno chamado dilatação do tempo, que faz parte da teoria da relatividade especial de Albert Einstein. Essa teoria explica como a velocidade afeta conceitos como massa, tempo e espaço. Einstein foi o primeiro a perceber que o tempo não é algo constante, mas sim diminui à medida que se aumenta a velocidade no espaço. Simplificando, isso sugere que o tempo é algo que varia dependendo de quem está observando. Em outras palavras, não é uma constante universal. Se pudéssemos viajar à velocidade da luz, perceberíamos o tempo passando mais devagar do que alguém que estivesse parado. Até mesmo os astronautas no espaço envelheceriam mais devagar do que as pessoas aqui na Terra. Vou explicar isso melhor em breve. Para entender como a viagem no tempo funcionaria, é essencial entender o conceito de espaço-tempo. Nossa compreensão do tempo e de como as coisas acontecem se baseia na teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Ele teve que repensar completamente a ideia de espaço, introduzindo o termo espaço-tempo para descrever a combinação das 3 dimensões do espaço com a dimensão do tempo. Em vez de imaginar o espaço como uma estrutura plana e rígida, Einstein sugeriu que ele é curvado. Isso significa que o espaço pode criar regiões de forte gravidade, como buracos fundos, ao redor de objetos massivos como planetas, estrelas e buracos negros, resultantes do colapso de estrelas grandes. A presença de gravidade não apenas influencia os arredores dos buracos negros, mas também qualquer área com força gravitacional, incluindo a região próxima à Terra. Essa noção é importante, porque quanto mais distante você estiver de uma fonte de gravidade, mais rápido o tempo passa para você. No entanto, também existe a possibilidade de que haja outras forças no universo capazes de distorcer o tecido do espaço-tempo. Albert Einstein e outro físico chamado Nathan Rosen se dedicaram a explorar os bolsões de espaço inescapáveis que conhecemos como buracos negros. Eles teorizaram que a superfície de um buraco negro poderia funcionar como uma espécie de ponte que conectasse a outra área do espaço, criando uma ligação entre esses dois locais. Essa teoria é chamada de ponte Einstein-Rosen, mais conhecida como buraco de minhoca. Dentro do contexto da teoria da relatividade geral de Einstein, a criação de um buraco de minhoca parece ser algo relativamente direto. Basta conectar um buraco negro com o que é conhecido como um buraco branco, formando assim um caminho através do espaço-tempo. Caso você não esteja familiarizado com a ideia de um buraco branco, vou explicar. São conceitos teóricos que os astrônomos estão explorando, procurando entender se eles poderiam de fato existir no espaço. Na teoria, um buraco branco seria uma espécie de inversão temporal de um buraco negro, permitindo que a matéria surgisse e emitisse luz e outros materiais, ao contrário do comportamento de um buraco negro, que atrai e comprime a matéria até uma singularidade. Se essa inversão for real, poderíamos detectar esses buracos brancos por meio da luz e radiações que eles emitiriam. Na verdade, alguns cientistas até especulam que certos objetos que chamamos de buracos negros possam, na verdade, ser buracos brancos disfarçados. Os cientistas acreditam que os buracos de minhoca possam ser como portais que conectam diferentes dimensões do espaço-tempo, permitindo ligação entre partes distantes de uma galáxia. Para que esses buracos de minhoca existam, seria necessário distorcer drasticamente a estrutura do espaço-tempo, uma tarefa que requer forças gravitacionais extremamente poderosas. Isso leva alguns astrônomos a sugerirem que uma boa área para procurar buracos de minhoca seria próxima a ou S buracos negros supermassivos, localizados no centro das galáxias, como o Sagitário A, que está no coração da nossa Via Láctea. Albert Einstein e Nathan Rosen exploraram a ideia dos buracos de minhoca, mas encontraram obstáculos significativos em seu trabalho.
O primeiro desafio reside no fato de que, de acordo com a relatividade geral, a atração gravitacional da matéria comum faria com que um buraco de minhoca se fechasse, bloqueando o caminho através dele. Portanto, criar um buraco de minhoca estável que permanecesse aberto exigiria algum tipo de material exótico de efeito negativo para sustentar a abertura. O segundo problema é relacionado ao processo necessário para formar um buraco de minhoca e encontrar o hipotético material negativo exótico para mantê-lo estável. Esse material não se encaixa bem nas regras atuais da física. Embora a matéria negativa pareça não existir no universo, sua ausência atual não é uma prova definitiva de que ela seja impossível. Manter um buraco de minhoca estável exigiria que quem viaja por ele entre em uma região de energia negativa, para equilibrar a energia positiva do viajante. Essa condição parece tão desafiadora quanto a própria ideia de viagem no tempo e dos buracos de minhoca em si. No entanto, em 2016, os cientistas descobriram uma abordagem para manter os buracos de minhoca abertos, usando um fenômeno quântico chamado emaranhamento. O emaranhamento, uma característica estranha da mecânica quântica, poderia fornecer a estrutura de matéria exótica negativa necessária para manter o buraco de minhoca estável. Apesar de ser uma ideia interessante, é importante lembrar que ainda não temos evidências sólidas de buracos de minhoca. No entanto, mesmo que os buracos de minhoca fossem reais, eles seriam incrivelmente instáveis. Assim que um buraco de minhoca se formasse, ele colapsaria instantaneamente, ou sua própria gravidade o destruiria mais rápido que a luz, o que tornaria a ideia de usá-los como atalhos no universo praticamente inviável. É possível que buracos de minhoca se formem à nossa volta, mas desapareçam tão rapidamente que nunca teríamos a chance de percebê-los. E mesmo que encontrássemos um buraco de minhoca, devemos lembrar que o universo é vasto. No filme Interestelar, é retratado um buraco de minhoca próximo a Saturno no nosso sistema solar. No entanto, essa não é uma posição prática para um buraco de minhoca, uma vez que seria necessária uma quantidade imensa de energia negativa para mantê-lo estável, algo que nossa tecnologia atual não pode alcançar em tempo hábil. Comparativamente, a sonda New Horizons levou 9 anos e meio para chegar a Plutão. Portanto, mesmo que encontrássemos um buraco de minhoca, provavelmente não teríamos os meios para chegar até lá em um tempo razoável. Seria incrivelmente útil se alguém aparecesse em algum lugar relativamente próximo a nós, talvez entre a Terra e Marte. Mas consideremos um cenário em que um buraco de minhoca surgisse e estivesse suficientemente próximo para ser explorado, e tivéssemos a tecnologia para fazê-lo. No entanto, surgem várias questões. Seríamos capazes de sobreviver a uma viagem através desse buraco de minhoca? Até agora, ninguém tem uma resposta definitiva. Além disso, não sabemos se essa viagem seria de ida e volta ou apenas de ida. Poderíamos ficar presos, e ao retornar após um período desconhecido, poderia não haver nada familiar nos aguardando. Ademais, teríamos que considerar que aqueles que conhecemos talvez nunca mais fossem vistos. Alguns cientistas argumentam que existe um método para enviar uma pessoa através de um buraco de minhoca, não apenas sobrevivendo, mas potencialmente cruzando toda a Via Láctea em segundos, enquanto milhares de anos se passariam para aqueles que não fizessem a viagem. No entanto, será possível viajar no tempo sem depender de buracos de minhoca? Se estamos falando de viagem temporal, então sim, é teoricamente possível. No entanto, a realização prática exigiria uma quantidade colossal de energia e velocidade. Vale a pena lembrar da experiência dos astronautas no espaço. Gennady Padalka, um cosmonauta, passou uma incrível soma de 879 dias no espaço. Quando ele retornou à Terra após 2 anos e meio em órbita, ele experimentou um avanço no tempo de apenas uma fração de segundo. Isso mostra que, em princípio, a viagem no tempo é possível. E Padalka detém o título atual de Viajante do Tempo. No entanto, é importante notar que o cosmonauta estava viajando a uma velocidade de cerca de 27.358 km por hora, não muito diferente da órbita geoestacionária da Terra. Agora, se considerarmos a possibilidade de mover algo muito mais rápido, os cientistas têm empregado o Grande Colisor de Hadrons para enviar partículas subatômicas para o futuro,
embora em intervalos de tempo extremamente pequenos. A uma velocidade como essa, os prótons experimentam um abrandamento do tempo, movendo-se cerca de 6.900 vezes mais devagar do que os observadores humanos em repouso. Retomando ao filme Interestelar, relembre o momento em que o personagem principal vivencia uma significativa desaceleração do tempo e volta à Terra para encontrar sua filha, agora uma idosa prestes a falecer em uma cama de hospital. Quanto mais longe e mais rápido você viaja em relação à Terra, mais devagar o tempo passa para você, enquanto o tempo continua seu curso normal para um observador na Terra. Suponha que desejássemos chegar à Terra no ano 3000. A solução seria embarcar em uma nave espacial e viajar a quase 99,99% da velocidade da luz. Agora imagine que escolhemos Kepler como destino, a cerca de 580 anos-luz da Terra. Se nossos astronautas viajarem próximo à velocidade da luz, levariam aproximadamente 580 anos para alcançar esse local. Depois de chegarem, fazerem suas atividades rapidamente e retornarem à Terra, mais 580 anos se passariam. Portanto, no total, estamos falando de uma viagem de ida e volta que levaria cerca de 1.160 anos. Aqui está o aspecto fascinante da dilatação do tempo. Mesmo que nossos astronautas não vivessem tempo suficiente para testemunhar a passagem de milênios, a velocidade extrema da viagem faria com que apenas 1000 anos parecessem ter decorrido para eles, graças aos efeitos da dilatação do tempo. Você iria? E se você pudesse viajar no tempo, voltaria no tempo ou avançaria para o futuro? A viagem no tempo será muito difícil e poderá criar paradoxos intrigantes. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para me ajudar a crescer. Nos vemos no próximo vídeo.